Saudações, queridas e queridos, tudo bem? Professor Alex Nicásio de Geografia. E vamos agora a uma maratona de questões aí para nos prepararmos aí para a prova da ESA. Vem comigo. Olha a questão número 1. Ele coloca o seguinte, ó. A partir de conhecimentos acerca das formações vegetais no Brasil, é correto afirmar que a Mata dos Cocais caracteriza uma mata de transição entre, gente, Mata dos Cocais, meio norte nordestino, pegando ali áreas do Maranhão e Piauí, é a transição entre, mais ao leste, a região da Caatinga, onde tem um clima tropical semiárido, mais ao oeste, a Amazônia com clima equatorial e ao sul, o Cerrado com clima tropical típico. Então, letra A, Cerrado, beleza, mas o Pantanal tá errado. Letra B, Mata Atlântica, já tá errado. Mata de Araucária também, tá lá no sul do Brasil. Mata de Várzea tá dentro da Amazônia. E Mata de Igapó também dentro da Amazônia. Mangues, tá errado porque tá na região litorânea e vegetação litorânea também. Floresta amazônica e Caatinga, letra E. Sem trauma, né? Um corredor ecológico, né? E lembra que um vegetal, uma vegetação é um écoton, né? Que só tem aqui na região amazônica, brasileira. Olha lá, número 2. O crescimento horizontal, conceito demográfico importante para a compreensão do processo de formação da população brasileira, caracteriza-se, letra A, pela manutenção no território de povos dele originados, especificamente comunidades indígenas estabelecidas antes do século XVI. Gente, manutenção não, né? O que os portugueses e a ocupação fez com o povo indígena foi exterminar o povo indígena. Letra B, pelo saldo positivo na participação de imigrantes na população, sobretudo de portugueses do século XVI, quando eles chegaram aqui ao século XX, pontinho na letra B. C, pelo espraiamento na base da pirâmide etária nacional, fato que possibilitou a ocupação e a posse territorial entre os séculos XVI e XVIII. Não, o Brasil ele vai conseguir de fato. Assim, se a gente analisar hoje, o Brasil ele tem ocupação efetiva de todo o seu território? Não. A Amazônia Ocidental ainda é pouco ocupada. Então vai dizer que teve uma ocupação efetiva até o século XVIII? Tá errado. D. Pela ampliação da longevidade, que aumentou os números absolutos e a densidade demográfica nacional no século XX. Então, olha só, não é a longevidade que vai aumentar o número absoluto. O que vai aumentar o número absoluto é o crescimento vegetativo. Não é só a expectativa de vida. Tá errado. E a letra E, pela disparidade entre as taxas de natalidade e mortalidade, condição que contribuiu para o bônus demográfico no século XX. Não é bem a disparidade, né, entre esses dois índices. Né? E ele está falando aqui do crescimento horizontal, né? Assim, não é bem a disparidade entre a natalidade e a mortalidade que vai contribuir com o bônus demográfico. É um processo de evolução social e econômica que leva a uma urbanização, que leva a uma redução da taxa de natalidade e uma melhoria na expectativa de vida. Mas não é só isso. É o que levou a isso. Então, o gabarito, letra B. Vamos para o número 3. A diminuição da razão de dependência brasileira associada ao processo de transição demográfica indica um panorama D. Gente, razão de dependência é você ter mais população ativa do que inativa. Redução da taxa de fecundidade? Pode ser. Porque a fecundidade do brasileiro hoje, da brasileira é de 1,8, 1,7 filhos por mulher. Tenho menos criança, menos pessoas dependentes. Aumento da população relativa? Não tem esse aumento. Redução da expectativa de vida? Pelo contrário, a expectativa de vida do Brasil vem aumentando. Aumento do crescimento vegetativo? Não, vem diminuindo. Aumento da taxa de natalidade? Não, também vem diminuindo. Gabarito, letra A. Porque, então essa razão de dependência vem diminuindo porque a população jovem está menor. A idosa tem aumentado porque tem aumentado a expectativa de vida. Olha 4. Sobre os aspectos gerais da população brasileira e suas transformações nas últimas décadas, é correto afirmar que, letra A, população brasileira é predominantemente jovem, apresentando elevada taxa de natalidade. Não é predominantemente jovem, ela é adulta e não tem elevada taxa de natalidade. A população brasileira passa por um processo de envelhecimento nas últimas décadas. Olha aí que bonitinho. Pontinho na letra B. O Brasil possui uma das maiores expectativas de vida do mundo. Pelo amor de Deus. Não. Atualmente, graças ao avanço da medicina. Não. A taxa de natalidade no Brasil apresenta números elevados. Não. Vem diminuindo.
Predomínio da população jovem, não tem predominando a jovem. A taxa de mortalidade é elevada, não, ela vem em queda no Brasil. Possuindo o Brasil uma das mais altas expectativas de vida entre os países da América Latina, tudo. Aí, assim, sinceramente, talvez aí Chile, Uruguai, até mesmo a Argentina tem uma expectativa de vida maior que do Brasil. Então, ó, não, mas entre a América Latina e tem outros países, até dá para empurrar, mas isso aqui está errado. Então, o gabarito realmente é a letra B. Olha, 5. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparece. Olha lá. Um espaço é um conjunto de municípios contíguos, né? Contíguos é contínuos, né? Que se relacionam física, econômica e funcionalmente, gerando fluxos de pessoas, bens, serviços, capitais e informações em diferentes escalas e graus de intensidade. Ó. E aí pode ser, talvez quase qualquer um desses aqui, né? Primeiro, não dá para eliminar pelo primeiro ainda não, com certeza não dá. Espaço é uma região estabelecida por legislação estadual e constituída por um agrupamento de municípios limítrofes com o objetivo de integrar a organização, o planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Então, olha lá, ó. A gente tem aqui, letra A, metrópole conurbada, aglomeração urbana e região metropolitana, metrópole e região metropolitana e aglomeração urbana e conurbada. Olha só. Como ele coloca aqui, é um conjunto de municípios, não pode ser metrópole, porque metrópole é uma cidade só. Então você consegue eliminar a metrópole. Beleza? Aí fica aglomerações urbanas e região metropolitana. São um conjunto de municípios contíguos que têm essas relações. Aí vamos vir pela outra opção, ó. É uma região estabelecida por legislação. Para ser estabelecida por legislação, tem que ser uma região metropolitana. Então a única que tem, né, essa opção, né, porque não é conurbada é fusão espacial de duas ou mais cidades. E aglomeração urbana não é algo estabelecido, né, por legislação do Estado, então sobra realmente só a letra B. Não é isso? Cortamos a A, cortamos a C, cortamos a D, cortamos a E. Então gabarito letra B. Olha 6. Sobre os conceitos populacionais e sua relação com o Brasil, assinale a alternativa correta. Letra A. A população economicamente ativa, PEA, é composta pelas pessoas de 16 a 65 anos de idade, classificadas como ocupadas ou desocupadas. No Brasil, a PEI, população economicamente inativa, em 2020, é maior do que a PEA. Ó, o Brasil hoje é um país de adultos. O Brasil hoje tem na população economicamente ativa sua maior população. Então tá errado. Olha a B. Pirâmide etária é um gráfico que permite analisar a distribuição da população por faixa etária e sexo. Jovens, adultos, idosos, homens e mulheres. No Brasil, observa-se que a base da pirâmide vem diminuindo, vem se estreitando, reduzindo a taxa de natalidade, mesmo que a população total esteja aumentando. Está aumentando porque ainda nasce mais do que morre. Ó, a letra B tá bonitinha. Vamos deixar ela marcada aqui. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é uma medida resumida do progresso em longo prazo em 3 dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde, renda per capita, grau de escolaridade e expectativa de vida. Em 2016, o Brasil atingiu o IDH de 1,4, índice de um país em desenvolvimento. Gente, o IDH é uma nota de 0 a 1. O máximo é 1. Não pode ter 1,4. E outra coisa, aqui, beleza, eu tô dando um molezinho a eles, né? Ó, que renda per capita ok, grau de escolaridade ok, saúde é bem genérico, né? Expectativa de vida, mas vá lá. Mas aqui eu anularia a letra C, falso. D. Taxa de natalidade é a relação existente entre o número total de nascimentos que ocorre num espaço de um ano e a população absoluta. No Brasil, a taxa de natalidade é igual à taxa de fecundidade. Claro que não. A taxa de fecundidade é uma média de filhos por mulher, não é igual. Então, ó, falso.
Crescimento vegetativo é o resultado da diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. E a expectativa de vida não, é só natalidade menos mortalidade. No Brasil, o crescimento vegetativo é negativo, também não é. É baixo, mas não chega, está em declínio, mas não é negativo. Ou seja, o número de nascimentos é menor que o número de mortes. Falso. Então, gabarito realmente é a nossa letra B sobre a descrição correta de pirâmide etária. Olha 7. Ele coloca ali uma imagem, né, de encostas e uma favela, né, enfim, casas desabando e coloca assim, ó, analise a imagem. O evento geomorfológico retratado na imagem foi desencadeado por um espaço índice de chuva sazonal, que espaço o solo o solo e criou um ambiente geológico instável, propício à ocorrência de... Então vamos lá. As lacunas do texto devem ser preenchidas por... Então, ó, foi desencadeado por um baixo índice pluviométrico? Não. Tem que ser alto índice pluviométrico. Então a gente elimina A e B. Sazonal. Que encharcou o solo? Sim. Saturou o solo? Até pode ser. Saturou e saturou. Não vou eliminar. O solo. E criou um ambiente geológico instável, propício à ocorrência de um terraceamento. É uma técnica para minimizar o escoamento ou a erosão. Soerguimento é um agente interno do relevo, é pirogênese, quando o relevo soergue. E sim, letra E, deslizamento. Gabarito letra E. Olha 8. Ó, leia o texto abaixo. O Brasil convivia com altas taxas de inflação, chegando a atingir em 93 a cifra de 2.700%, segundo o índice de preço da Fundação Getúlio Vargas. Então, em fevereiro de 94, o governo federal lançou a URV, Unidade Real de Valor, uma moeda provisória que antecedeu a implantação da moeda definitiva, o real, em 1º de junho de 94. Com base no texto acima sobre o Plano Real, é correto afirmar que foi lançado pelo presidente Itamar Franco, é verdade, conseguiu acabar com a elevada inflação e, devido a isso, proporcionou a reeleição do presidente. Não. Quem vai se eleger na época é o Fernando Henrique Cardoso, que era o seu ministro da Economia. Na época era proibido a reeleição do Brasil. A Constituição de 88 não permitiu. É o Fernando Henrique, no seu primeiro mandato, que muda a Constituição, permitindo uma reeleição. Foi implantado pelo presidente Fernando Collor. Está errado, foi pelo Itamar Franco. E teve como uma das principais medidas o bloqueio das contas bancárias. Não fez o bloqueio das contas. O Collor fez esse bloqueio, né? Além do congelamento dos preços. Mas o Plano Real não fez essas duas medidas. Foi implantado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso? Não. Na época, o presidente era o Itamar Franco. O Fernando Henrique era ministro da Economia, que conseguiu acabar com a elevada inflação devido ao congelamento salarial. Não teve congelamento salarial. Congelamento salarial, na verdade, congelamento, né, das poupanças, foi o Collor. Foi implantada pelo presidente Itamar Franco, que, entre outras medidas, equiparou a moeda brasileira ao dólar, a moeda de 1 para 1, e conseguiu controlar a inflação. Perfeito. E letra E, inicialmente chamado de Plano Cruzado. Gente, Plano Cruzado é outro papo, é Sarney. Foi lançado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique ainda não era presidente. E com o seu sucesso, do plano, conseguiu sua reeleição. Ele conseguiu a reeleição graças ao sucesso do Plano Real. Tá? Gabarito letra D. Olha 9. De acordo com o processo de formação do território brasileiro, a ocupação dos sertões no século XVII e XVIII realizou-se com revogação do Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Pelo amor de Deus, né? A gente só vai ver mesmo uma negociação ali em cima de Tordesilhas, rever Tordesilhas mais para frente. Tratado de Madrid, talvez, né? 1750, por ali. Estabelecimento de feitorias para abastecer as populações tradicionais. Não, gente. População tradicional, né, são os índios. Já se abasteciam com a sua agricultura, na qual eles foram completamente expulsos e despojados da terra. Opção colonial pelo povoamento da América do Sul. Aqui não tem nada a ver com nada. D. O desenvolvimento das atividades pecuária e mineradoras, sim. A atividade pecuária, que o gado é móvel, e a busca por minérios vão levar a essa interiorização do Brasil. Abertura de novas fazendas cafeiras pelos colonos italianos. Gente, café não vai ser no sertão, café é no sudeste. Né? Então não tem nada a ver com café e não são colonos italianos. Colonos italianos vêm aqui para trabalhar depois como mão de obra no café, quando a gente tem ali o fim do tráfico negreiro. Olha 10. A construção da usina hidrelétrica de Itaipu, durante os anos 70 e 80, contribuiu para a queda do regime cívico-militar brasileiro, depois que a imprensa denunciou
graves desvios de verba na obra. Ó, teve graves desvios de verba? Teve. Mas não derrubou o regime. O regime vai cair só em 85 e pelas mãos do próprio regime. Abertura lenta, gradual e segura. Assegurou a autonomia energética definitiva à Argentina e Paraguai. Gente, Itaipu é entre Brasil e Paraguai. A gente não tem nada a ver com o rolê. Países que participaram do projeto se beneficiaram com as execuções. Permitiu o reestabelecimento das relações diplomáticas entre Argentina, Brasil e Paraguai, rompidas durante a Guerra do Paraguai. Não, isso aqui já tinha sido superado antes. Não tem nada a ver, nada a ver. Proporcionou a consolidação das hegemonias argentina e brasileira no comércio e no controle político da região do Rio da Prata. Gente, de novo, a Argentina não participa desse assunto aqui. E aí sobra a letra E. Foi uma iniciativa conjunta dos governos militares do Brasil e do Paraguai que teve forte impacto geoestratégico na região do Rio da Prata, sim. Porque os dois países passaram a ter ali uma oferta de energia elétrica, um controle da vazão do rio muito importante. Gabarito letra E. Olha a 11. Embora tenha relação com o estímulo à produção e aos investimentos em infraestrutura no país, a dívida externa brasileira é um obstáculo. Então, qual é o obstáculo que a dívida externa brasileira cria? Ao pleito do Brasil a se tornar um líder econômico do Mercosul. O Brasil já é um líder, ele é o líder econômico do Mercosul junto com a Argentina, já que uma das condições para o recebimento de recursos é a submissão do país. Aí misturou, cara, lé com cré, não tem nada a ver aqui. B. A participação brasileira em órgãos reguladores, já que os contratos que garantem o pagamento compulsório da dívida comprometem a autonomia. Gente, o Brasil participa de órgãos reguladores. Participa da ONU, da OMC, então não é isso que limita. Ao superávit da balança comercial brasileira, já que o recebimento de recursos é atrelado à compra de produtos fabricados pelos países credores. Não, nada a ver com nada. D. A entrada do país no Conselho de Segurança da ONU, já que a existência de dívida sinaliza a falta de controle do país sobre sua própria economia. Gente, a não entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU não tem a ver com um aspecto econômico, tem a ver com um aspecto geopolítico. Os membros do Conselho de Segurança Permanente, Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, China, França, não querem dividir o osso. O Brasil já fez pressão, já tentou politicamente ali entrar, chegou até mais próximo de entrar durante o governo Lula, mas é uma questão política, não tem a ver com questão econômica. E letra E. A redução das desigualdades sociais, já que parte dos recursos públicos arrecadados é destinado ao pagamento de parcela dos juros da dívida, sim. Você vai ter que pegar esse dinheiro, ao invés de investir em saúde, educação, melhoria de infraestrutura no Brasil, paga a dívida. Então, gabarito letra E. Olha a 12. Na década de 90, houve a abertura do mercado brasileiro aos bens de consumo de capitais. Né? É a inauguração do neoliberalismo no Brasil, o que promoveu a elevação dos índices de desemprego estrutural. Sim, vai promover isso. Sabe por quê? Porque eu começo a ter a possibilidade de importar uma tecnologia e modernizar as indústrias brasileiras que vinham defasadas. E eu começo a trazer máquinas que substituem o homem, né, pelo trabalho robotizado. Então eu vou ter desemprego estrutural. Vamos dar um pontinho aqui na letra A. Letra B, diminuição da produtividade da indústria. Não, vou ter aumento com mais tecnologia. Incremento da concentração espacial da indústria. Gente, a partir dos anos 90, principalmente, a gente tem uma desconcentração industrial mais significativa. Defasagem tecnológica do parque industrial. Exatamente que essa abertura visa resolver essa defasagem. Aumento da interferência do Estado na economia. É a redução da interferência do Estado na economia. Então, letra A. 13. Entre 2000 e 2010, o Brasil atingiu um patamar elevado de crescimento econômico. Isso ocorreu mediante a implantação de fortes investimentos estatais na ampliação de infraestrutura básica. É o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Um dos métodos adotados é o Sistema de Integração Intermodal. Gente, lembra? Intermodal, integração entre modais de transporte, que se caracterizou como, letra A, um modo de organizar as empresas em rede de forma a garantir que, independente da concorrência, elas possam ampliar seus rendimentos e gerar divisas para o país. Isso aqui não tem nada a ver com intermodalidade, nada a ver. Um processo de readequação dos modos de arrecadação de impostos. Isso aqui é reforma tributária, tá? Não teve, e o Brasil está lutando até hoje para ter uma reforma tributária pelos estados brasileiros para aumentar o investimento em infraestrutura. Não.
C, uma política do governo federal que passou a exigir dos estados maiores investimentos nos setores aeroportuários para garantir maior abastecimento do mercado interno. Pô, por aeroportuário? Não é o modal mais indicado para integrar um país de grandes dimensões. E o governo federal não pode obrigar nada a ninguém, nenhum estado a nada, porque nós somos uma federação, os estados têm autonomia. A República Federativa do Brasil. Uma articulação entre os governos dos estados com o apoio do governo federal para garantir maior arrecadação sobre a circulação de mercadoria. Gente, não tem a ver com questão de arrecadação, é questão de logística de transporte. E a letra E, o mecanismo de ligação entre meios de transporte fluviais, ferroviários e terrestres, possibilitando maior rapidez e menor custo de deslocamento da produção. Ó, ficou muito mais no papel do que na prática. Eu tive algumas melhorias, mas, né, como sempre, mais no projeto do que na prática. Gabarito letra E. Olha 14. Leia o texto. A ideia de invocação industrial está relacionada à readequação tecnológica e ao aprimoramento técnico-científico que um país ou lugar consegue alcançar para que assim possa acompanhar as exigências das novas dinâmicas territoriais, a fluidez do mundo contemporâneo. Então, o texto aí, Geografia em Rede, ele coloca o seguinte: um exemplo de polo industrial brasileiro que melhor retrata a ideia contida no texto. Gente, o texto está falando de uma indústria ligada à terceira revolução industrial, técnico-científico, eu falo de tecnologia, eu falo de fluidez. Então, a letra A, Vale do Paraíba, em São Paulo, onde se destaca o selo de tecnologia espacial. Sim, Embraer, logo na lata. Ó, letra A. Volta Redonda, cara, Volta Redonda é CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Ele coloca aqui, ó, no estado do Rio de Janeiro, com importantes centros de produção. Cara, siderúrgica é a indústria pesada da segunda RI. Região do ABC Pauli, de São Paulo, moderno centro de informática. Não, ABC de São Paulo é a indústria polo-metal mecânico, automobilística, metalúrgica, autopeças. Suape, no estado da Bahia. Primeiro que Suape, de Pernambuco, é um porto, né? Polo naval, ali é escoamento de, principalmente, combustíveis. Zona Franca de Manaus, com recente tecnopolo de robótica e automação. Cara, Zona Franca, maquiladora. Empresas que só montam os produtos que já vêm semi-prontos. Então, não é aula de automação e robótica. Tá errado. Gabarito realmente letra A. Olha 15. Na agricultura moderna, os cultivos transgênicos foram adotados para, então, transgenia, eliminar o uso de agrotóxicos e garantir a segurança alimentar da população. Olha, tem essa possibilidade, né? Tem essa possibilidade. Mas vamos ver, letra B. Mas assim, geralmente, os produtos transgênicos não são gêneros alimentares, são commodities, tá? Mas há essa possibilidade. Mas ele está falando ali de adoção. Eu chutaria a letra A, mas vamos guardar ela. Aumentar a produtividade e proporcionar maior rentabilidade ao produtor na lata. O objetivo é isso. Você faz um transgênico que ele cresça mais rápido, se adapte a clima e solo, né, diferente. Porque, gente, quem produz alimento no Brasil é um pequeno produtor que não vai ter acesso a essa semente. E nenhum laboratório estrangeiro vai produzir semente transgênica de feijão. Então, né, garantir essa segurança alimentar aqui. Eles até falam que o objetivo é esse, mas na prática, preservar a função social da terra e diminuir o custo de produção vai aumentar o custo de produção. Preservar a função social quer gerar produção, mas, de certa forma, até que meio malzinho, mas gera. Superar a deficiência de áreas agricultáveis e expandir a prática da agricultura orgânica. Gente, se é transgênico, não é orgânico. Orgânico é que você não utiliza, é o alimento original mesmo, né? Sem alteração no laboratório, sem agrotóxico, sem insumo, sem nada. Oferecer novos alimentos ao mercado e gerar renda às pequenas comunidades rurais. Não vai gerar renda às pequenas comunidades rurais, né? E não é destinado à produção de alimentos, e sim de transgênicos voltados ao mercado externo. Então, letra B. Olha 16. Podemos afirmar sobre os dados recentes da população brasileira que a expectativa de vida da população masculina é menor que da feminina. Isso é verdade. Em parte, isso está relacionado à violência urbana e acidente de trânsito. Sim, homem vive menos que mulher porque está muito mais envolvido a esses elementos. Pontinho na letra A. Letra B. O crescimento vegetativo caiu devido à diminuição da taxa de mortalidade nos últimos 40 anos. Não só da mortalidade, mas também da natalidade. Os dois diminuíram.
Frequente aumento na taxa de mortalidade infantil. Não tem aumento dessa taxa no Brasil. Frequente, então, na última década. É resultado da estagnação do serviço de saneamento básico. Não, está errado. Está errado, a letra B também. O ligeiro aumento na base da pirâmide etária indica a reorientação demográfica verificada. Gente, não tem aumento da nossa base da pirâmide, ela só tem estreitado. E aos planos assistencialistas adotados pelo governo brasileiro erradicaram a alta concentração de renda. Bom, assim, planos assistencialistas, você teve o Bolsa Família, beleza, mas ultimamente ele se mantém, teve aí o auxílio, mas a coisa é forçada. Agora, então esse daqui eu até poderia considerar. Agora, falar que erradicou a alta concentração de renda, não, tá errado. Então, gabarito realmente letra A. Olha, 17. Ele coloca o seguinte: a incorporação de grande parcela da população ao sistema bancário, a difusão generalizada das operações de crédito individual, a dispersão de agências bancárias e pontos de autoatendimento em escala nacional e a difusão de formas de compra por meio de cartão de crédito são expressões de um fenômeno que pode ser denominado de, olha que interessante, financeirização da sociedade do território brasileiro. Ou seja, é o brasileiro tendo mais acesso a essas tecnologias e essas formas de inserção no capitalismo. A forma como esse processo ocorreu no Brasil esteve associado, letra A, à integração do território nacional através do sistema técnico de comunicação e informação, a centralização de capitais e articulação dos agentes do sistema financeiro e a difusão de um modelo de consumo de massa e a flexibilização de acesso ao crédito pessoal. Cara, perfeito. Eu vou marcar um pontinho aqui, eu vou ler as outras para ir anulando e depois eu volto na letra A para explicar ela detalhadamente. A desarticulação das regiões brasileiras. Gente, se você está integrando cada vez mais o país no sistema informacional financeiro, o Brasil vai estar mais desarticulado? Não faz sentido. Então, a desarticulação das regiões brasileiras em termos de sistema de transporte e comunicação, a centralização de capitais pelos agentes do sistema financeiro, tudo bem, a difusão de diferentes modelos de produção, de consumo e a flexibilização de acesso ao crédito. O grande problema é a desarticulação, principalmente, né? E também ali, difusão de diferentes modelos de produção e consumo, não tem diferente. A integração do território nacional através de um sistema técnico de comunicação e informação, ok. A multiplicidade e desarticulação dos agentes do sistema financeiro. Gente, sistemas financeiros estão concentrados principalmente nas grandes cidades e principalmente em São Paulo, que é onde está o centro financeiro brasileiro. A difusão de diferentes métodos de consumo, não tem essa difusão de diferente. E a restrição de acesso a crédito, se eu estou dando mais cartão de crédito para as pessoas. A integração interna das regiões brasileiras e sua desarticulação em escala nacional. Desarticulação não, mais integração. A centralização de capitais pelos agentes de sistemas financeiros, a difusão de um modelo de consumo de massa e a flexibilização do acesso ao crédito. O resto estaria certo. E letra A, a fragmentação do território nacional em termos de sistema de transporte e comunicação. Não vai ser fragmentado, ele está cada vez mais integrado. A multiplicidade e desarticulação dos agentes do sistema financeiro. Você tem mais centralização desse poder do capital aqui. E a difusão de um modelo de consumo de massa e a restrição de acesso a crédito. Pelo contrário. Então, de certa forma, anulando as outras, eu explico a letra A, que é o nosso gabarito. A integração do território nacional através de um sistema técnico de comunicação. Então, hoje eu consigo fazer transações bancárias que percorram todo o território nacional em tempo real, por causa do sistema de comunicação bem integrado. A centralização do capital, e a articulação dos agentes do sistema financeiro. Hoje se fala muito da Faria Lima, que é o grande centro de negócio econômico financeiro do Brasil. A difusão de um modelo de consumo de massa, então essa propagação da ideia do consumismo, o que vai levar as pessoas a usarem essas tecnologias para isso, e a flexibilização do acesso ao crédito. As pessoas têm mais facilidade de obter cartão de crédito ou outras formas de crédito. Gabarito letra A. Olha 18. As grandes capitais brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, estão propícias à intensificação da pandemia da Covid-19 porque são, letra A, mais abertas ao turismo e aos negócios por
apresentarem índices de desenvolvimento elevado e poucos contrastes sociais. Pelo amor de Deus. Poucos contrastes. Aqui é a região de maior contraste, onde você tem pessoas milionárias e pessoas paupérrimas, na mesma medida das cidades nordestinas. Não. Mais desenvolvidas industrialmente já está errado, que elas são cidades que hoje não têm grande desenvolvimento industrial, é mais de comércio e serviço. E sem cobertura verde que possam servir de barreira para a entrada da epidemia. Gente, o Rio de Janeiro tem uma das maiores florestas urbanas do mundo, que é a Floresta da Tijuca. Criando políticas de sustentabilidade próximas às implementadas nas regiões amazônicas, diminuindo com isso contrastes econômicos. Nada a ver. Então, diminuindo contrastes econômicos, Deus. Menos expostas ao vírus, já está errado, porque elas são mais expostas. E as pandemias, uma vez que o seu desenvolvimento econômico garante a presença de uma atenção maior para a saúde coletiva. Cara, é tanta gente que não dá conta de atender todo mundo. Então, não garante uma maior atenção, ultrapassando o modelo do SUS e reduzindo os contrastes sociais. Reduzindo o contraste social está errado. Pontos de referência para outros deslocamentos no Brasil, hubs, né? Então eu quero ir para alguma área do Brasil, eu sempre às vezes tenho que parar em São Paulo para pegar um avião que só sai de São Paulo, fazendo com que os seus portos e aeroportos sejam portas abertas para a circulação do vírus, perfeito, e a disseminação de infecção, além de serem aquelas que apresentam maiores contrastes sociais desde a Revolução de 30, ou seja, desde o processo de industrialização. Gabarito letra D. Menos capacitadas para enfrentar situação de crise, gente, são as mais capacitadas. Em certo sentido, tem mais capital e mais tecnologia. De crise por falta de incentivos privados e públicos ao desenvolvimento urbano e por ausência de controle dos seus portos e aeroportos. Bom, ausência de controle, pode ser que não tenha um controle, mas ausência forte. Provocando uma circulação de doenças na área central e centrais históricas, onde se concentram as populações de alta renda. Vai circular mais nas regiões onde tem baixa renda. Então, gabarito letra D. Olha lá, ó. Leia o texto a seguir. A agricultura urbana avança nos países em um contexto em que se busca produzir alimentos saudáveis, novas formas de sociabilidade e geração de renda. De acordo com o mapeamento realizado pelo Coletivo Nacional de Agricultura Urbana, o CNAU, todas as regiões do país contam com a presença desse tipo de cultivo. Sobre a agricultura urbana, então praticada dentro da cidade, gente, assinale a afirmativa correta. A agricultura urbana contribui para reduzir a insegurança alimentar na cidade, oferecendo alternativas de alimentos saudáveis para a população. É verdade. Imagina assim, você tem áreas de agricultura urbana em comunidades mais carentes, em áreas onde você tem espaços, áreas periféricas, que você pode promover essa agricultura urbana e coletiva e ofertar alimentos mais baratos a essa população, diminuindo o peso sobre a renda dessas populações e adquirir todos esses alimentos. Vamos botar um pontinho aqui na letra A, ó, que ela tá bonita. Olha B, agricultura urbana é o nome dado para a produção de hortaliças, verduras e frutas nos cinturões verdes. Cara, cinturão verde é área agrícola. São municípios que têm ali áreas agrícolas próximo a grandes metrópoles. Não é necessariamente agricultura urbana, que é no meio da cidade. Das regiões metropolitanas. Trata-se de uma produção externa às cidades, mas destinada a atendê-las cotidianamente. Cara, o erro é associar isso à agricultura urbana. Está errada a letra B. A agricultura urbana tem como base a agroecologia. Esta se refere exclusivamente à não utilização de produtos químicos, o que torna inviável a produção de alimentos. Não torna inviável. E outra coisa, isso daqui se chama agricultura orgânica, quando você não usa insumo, não agricultura urbana. A agricultura urbana é afetada pela poluição das cidades e, por isso, oferta alimentos com piores valores nutricionais do que a agricultura rural. Não necessariamente, porque depende da área onde você vai produzir isso. Você pode ter problemas relacionados à acidificação de solo, e aí você tem mais dificuldade de crescimento dos vegetais porque a chuva ácida, mas, enfim, não é um alimento de menor valor nutricional. Hortas comunitárias e caseiras não estão incluídas entre as práticas de agricultura urbana. Pelo contrário, são práticas de agricultura urbana, pois ainda ocorrem em pequena escala e, portanto, não impactam na geração de renda das famílias produtoras. É claro que impactam. Então, gabarito realmente é a letra A. E a nossa questão 20, para fecharmos, segundo pesquisas
Segundo a pesquisa Regiões de Influência das Cidades, REGIG, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2020, a cidade de Campinas atingiu um nível de metrópole. Lembra que foi Campinas, Vitória e Florianópolis. Essas 3 cidades foram incluídas em 2020 com a categoria de classificação de metrópole. A classificação se deve, entre outros fatores, à condição de a cidade concentrar organizações sindicais e grandes atividades econômicas. Cara, não tem nada a ver com a questão sindical. Apresentar atividade agropecuária com alta produtividade, cara, não é atividade agropecuária que torna uma região uma metrópole, uma cidade uma metrópole. Conter importante polo tecnológico e logístico próximo a grandes rodovias, sim, a Unicamp. Oferecer bens e serviços de menor grau de sofisticação, uma metrópole, ao contrário, e especialização oferece mais sofisticação e mais especialização. Atrair grandes indústrias de base controladas pelo governo federal. Gente, isso aqui é desenvolvimento lá dos anos 30, 40 e 50. Então, realmente, o gabarito aí, letra C. Tranquilo, galerinha? Espero aí que tenham conseguido rever bastante coisa. Super beijo para vocês, saudações e até a próxima.